O presidente da República de Weimar, Hindenburg, nomeou Hitler como chanceler. Para consolidar o seu poder, o partido nazi declarou ilegais os outros partidos políticos, eliminando a oposição política interna. Após a morte de Hindenburg, Hitler fundiu os cargos de chanceler e presidente, tornando-se o ditador da Alemanha com o título de Führer e chanceler do Reich, cujos decretos estavam acima de qualquer lei. Após tornar-se o Führer da Alemanha, Hitler prometeu que haveria leite e pão na mesa de cada família alemã. A sua promessa foi cumprida logo no início da era nazi, o que levou mais pessoas a apoiar Hitler. No início da governação do Partido Nazi, a situação econômica da Alemanha era extremamente grave, com milhões de desempregados e um enorme déficit comercial. Hitler considerava crucial revitalizar a economia e iniciou uma série de planos de construção de infraestruturas públicas. Milhões de pessoas participaram nestes projetos e a Alemanha construiu milhares de quilômetros de autoestradas. Durante a construção das autoestradas, uma grande parte da população alemã obteve emprego e as indústrias relacionadas, como materiais de construção, vestuário, restauração e manufatura, criaram oportunidades de trabalho para milhões de outras pessoas. Simultaneamente à construção das autoestradas, Hitler implementou uma política de redução de impostos na compra de automóveis para aliviar a pressão econômica sobre os compradores alemães. Esta medida estimulou rapidamente o entusiasmo dos alemães pela aquisição de veículos. Com o aumento da procura, as empresas automóveis expandiram a sua escala de produção, criando assim mais oportunidades de emprego. Isto não só ajudou a satisfazer a necessidade dos cidadãos por automóveis, como também forneceu um forte apoio à recuperação econômica, tornando-se um meio eficaz de promover o emprego e o crescimento econômico. Comparado com os grandes projetos de infraestruturas, o setor que criou emprego na maior escala foi a indústria de armamento. Logo no início do seu mandato como chanceler, Hitler lançou um plano de rearmamento sob o pretexto de eliminar o desemprego. Sob a orientação deste plano, o governo investiu maciçamente nas forças armadas, levando o exército alemão a controlar milhares de empresas, produzindo mais de metade do aço e dos automóveis da Alemanha. A Força Aérea Alemã Luftwaffe estabeleceu um plano para fabricar dezenas de milhares de aviões, proporcionando emprego a dezenas de milhares de pessoas. Estas empresas militares e a cadeia de abastecimento a jusante absorveram eficazmente um número considerável de desempregados. Para Hitler, o rearmamento era uma política muito vantajosa em tempos de paz, impulsionava o crescimento econômico através da eliminação do desemprego. Em tempos de guerra, libertava a capacidade produtiva para elevar o prestígio nacional, matando dois coelhos com uma cajadada só. Quanto à população que permanecia desempregada, Hitler adotou uma solução criativa. Vão todos para o exército, comam a ração militar, e assim o país resolverá completamente o problema do desemprego. No entanto, quer fosse para construir autoestradas ou para o rearmamento, era necessário capital inicial. Embora Hitler fosse forte, não era onipotente. No início da sua governação, não adotou medidas coercivas, pelo contrário, adotou uma estratégia de postura humilde, procurando empréstimos junto dos países vizinhos para aliviar as dificuldades econômicas da Alemanha. Posteriormente, voltou a sua atenção para os capitalistas nacionais. Hitler era antissemita. Na sua autobiografia Mein Kampf, A Minha Luta, escreveu que o maior oposto do ariano era o judeu. Ele via os judeus como inimigos do mundo, a raiz de todo o mal, a semente de todas as catástrofes e os destruidores da ordem de vida de qualquer nação. Acreditava que sem uma compreensão clara da questão racial e da questão judaica, a nação alemã não se reergueria. Elegendo os judeus como alvo principal, implementou uma série de políticas contra eles, confiscando gradualmente os seus bens. Inicialmente, exigiu que os judeus fizessem doações ao Estado, mas essas quantias eram insignificantes
face à dívida da Alemanha. Subsequentemente, elaborou várias medidas restritivas. Após o Partido Nazi iniciar a sua governação ditatorial, desenvolveu-se gradualmente uma ação antissemita em grande escala. O governo demitiu todos os funcionários públicos de origem judaica e expulsou do exército, da polícia e dos órgãos judiciais os membros judeus considerados inferiores às leis de Nuremberg. Aprovadas posteriormente, definiram quem era judeu. Qualquer alemão com mais de um avô judeu seria considerado judeu. Mais tarde, a Alemanha nazi proibiu os judeus de exercer a grande maioria das profissões, um evento antissemita orquestrado pelo Partido Nazi. A Noite dos Cristais, Kristallnacht, eclodiu. Dezenas de milhares de judeus alemães foram expulsos para a Polônia pelo governo alemão à meio da noite, sem qualquer aviso prévio. Inicialmente, o governo polaco recusou-se a acolhê-los, pelo que este grupo de judeus teve de ficar retido na fronteira entre a Alemanha e a Polônia, até que as autoridades alemãs convenceram o governo polaco a permitir a sua entrada. Entre os expulsos estava uma família de imigrantes judeus polacos, cujo filho, Herschel Greenspan, vivia em Paris na casa de um tio. Ele recebeu um postal da irmã, descrevendo as experiências terríveis durante a expulsão. Greenspan procurou ajuda junto de Ernst von Rath, secretário da embaixada alemã em Paris, mas este recusou ajudá-lo. Greenspan disparou 3 vezes contra o abdômen de von Rath, que acabou por morrer devido aos ferimentos graves. Este incidente tornou-se o estopim para a Noite dos Cristais. O governo da Alemanha nazi anunciou a suspensão imediata da publicação de jornais e revistas judaicas no país como punição pelo tiroteio. Hitler e o ministro da propaganda, Goebbels, preparavam-se para assistir às comemorações do putsch da cervejaria em Munique, quando, ao ouvir a notícia da morte de von Rath, Hitler inclinou-se para Goebbels. Conversaram brevemente e ele partiu após deixar a frase "deve-se deixar as tropas de assalto SA agirem". Goebbels instigou, dizendo que se estimava que naquela noite ocorreriam manifestações espontâneas contra os judeus, mas que não se deveria interferir, fazendo com que a violência iminente parecesse um ato popular espontâneo. Heydrich, chefe das SS, do SD e da Gestapo, instruiu imediatamente os seus subordinados. Não deveriam impedir as manifestações iminentes. As sinagogas podiam ser queimadas, desde que não pusessem em perigo a propriedade alemã. As lojas e casas de judeus podiam ser destruídas, mas não saqueadas. O número de detenções dependeria da capacidade das prisões existentes. Sob a instigação e manipulação nazi, a juventude hitleriana, a Gestapo e as SS, disfarçadas de civis, saíram às ruas em toda a Alemanha, agitando bastões freneticamente, realizaram ataques, pilhagens e incêndios contra casas, lojas e sinagogas judaicas. Esta noite causou um desastre enorme para os judeus. Centenas de sinagogas e milhares de lojas e armazéns judeus foram incendiados e danificados. Na Áustria, muitas sinagogas também foram destruídas. Muitas janelas das casas dos judeus foram partidas nessa noite, e os vidros estilhaçados brilhavam à luz do luar como cristais, razão pela qual os alemães chamaram ironicamente ao evento Noite dos Cristais. 3 dias após o evento, vários ministros da Alemanha nazi, convocados pelo número 2 do regime, Göring, formularam medidas para privar os judeus da sua dignidade e direitos. O conteúdo específico incluía forçar os judeus a limpar as sinagogas queimadas e transformá-las em parques de estacionamento para uso dos alemães. Obrigar cada judeu a usar uma marca insultuosa com a letra J e até forçar os judeus perseguidos a pagar uma indenização de 1.000 milhões de marcos aos nazis. Estas medidas forçaram os judeus à submissão. Sendo despojados dos seus direitos e propriedades, Hitler investiu esses fundos na construção industrial do país.
a economia nacional estabilizou-se gradualmente. A taxa de emprego aumentou e os preços estabilizaram. O plano de expansão militar de Hitler também progrediu, dando um passo importante para sua ambição de conquistar o mundo. A Primeira Guerra Mundial fez a Alemanha perder milhões de pessoas. Para aumentar a população alemã, o governo nazi propôs o slogan: "O processo mais importante na vida de cada pessoa é a escolha do cônjuge. Se tens capacidade reprodutiva, não deves viver solteiro." O significado do casamento reside na reprodução e criação da descendência. Para incentivar o aumento da população, a Alemanha concedeu empréstimos matrimoniais elevados sob a forma de certificados a cada casal, destinados à compra de mobiliário e bens domésticos, para conquistar o chamado Lebensraum, espaço vital. Hitler realizou com sucesso o rearmamento e a expansão militar da Alemanha nos primeiros anos do seu governo. Hitler decidiu retirar-se da Sociedade das Nações e da Conferência Mundial de Desarmamento, emitindo posteriormente uma ordem secreta para o rearmamento, anunciando depois publicamente o plano de expandir maciçamente a Wehrmacht, Forças Armadas. Isto violava abertamente o Tratado de Versalhes e provocou a oposição imediata e forte dos países ocidentais. O Reino Unido, a França e a Itália protestaram e chegaram a um acordo de defesa comum. Mas tudo não passou do papel e nunca foi implementado. Hitler decidiu tomar ações diplomáticas e militares ousadas para consolidar ainda mais o seu poder e testar a reação da comunidade internacional à expansão alemã. Essa ação foi a entrada na zona desmilitarizada da Renânia. Este foi um passo importante na violação aberta do Tratado de Versalhes e do Tratado de Locarno pela Alemanha. Hitler planeava originalmente ocupar a zona desmilitarizada ao longo do Reno mais tarde. Mas as mudanças na situação internacional levaram-no a antecipar esse plano. A França e a União Soviética assinaram um tratado de assistência mútua destinado a conter a expansão alemã. Hitler viu isso como uma ameaça de cerco à Alemanha e usou-o como pretexto para declarar o Tratado de Locarno inválido. A Itália estava ocupada com a guerra, e Hitler julgou que a Itália não poderia manter a estabilidade da frente de Stresa. Enquanto o Reino Unido e a França tinham atitudes divergentes sobre a guerra, criando fissuras na frente interna, além disso, a Alemanha enfrentava uma crise econômica e Hitler precisava de desviar a atenção do público interno dos problemas econômicos através de uma política externa e militar agressiva. Combinando estes fatores, Hitler antecipou o plano de marcha. O seu objetivo era testar a reação dos signatários do Tratado de Versalhes, especialmente a França e o Reino Unido, e ao mesmo tempo consolidar o seu prestígio interno. As tropas alemãs entraram na zona desmilitarizada da Renânia. De acordo com o Tratado de Versalhes e o Tratado de Locarno, a Alemanha não podia estacionar tropas ou construir instalações militares ali. No entanto, Hitler foi muito cauteloso. Enviou apenas um pequeno número de soldados, ordenando-lhes previamente que retirassem imediatamente se encontrassem intervenção do exército francês. Contudo, esta ação não encontrou qualquer resistência substancial. Embora a França possuísse uma força militar poderosa, devido à instabilidade política interna e ao medo da guerra, não tomou qualquer ação militar direta. O governo britânico adotou uma política de apaziguamento face à ação alemã. Hitler conseguiu romper os tratados internacionais sem perder um único soldado, o que encorajou grandemente o povo alemão e consolidou ainda mais a sua posição interna. Esta ação não só marcou uma nova ruptura do Tratado de Versalhes pela Alemanha, como também revelou a fraqueza das potências europeias face ao desafio alemão. Hitler ganhou uma enorme confiança com isso, o que preparou o terreno para a sua expansão diplomática e militar ainda mais radical posteriormente, a Guerra Civil Espanhola, que eclodiu subsequentemente. Foi um conflito de grande alcance na história moderna europeia, tornando-se uma pedra de toque entre o fascismo e as forças antifascistas. Para Hitler, esta guerra não foi apenas uma oportunidade importante para apoiar o seu aliado ideológico, Franco, mas também uma oportunidade valiosa para testar as novas armas e estratégias militares da Alemanha. Hitler enviou tropas para participar nos combates
e forneceu aviões de combate aos nacionalistas espanhóis. Mais tarde, a Guerra Civil Espanhola terminou. Franco tomou o poder e implementou uma ditadura militar. A interferência alemã nos assuntos internos de Espanha foi uma parte importante da expansão diplomática e militar de Hitler. Ao apoiar Franco, ele não só obteve vantagens táticas e um aliado estratégico para a Alemanha, como também testou ainda mais a capacidade de reação das potências europeias. A Alemanha utilizou a Guerra Civil Espanhola para testar uma grande quantidade de novas armas e táticas. No mesmo ano em que eclodiu a Guerra Civil Espanhola, os Jogos Olímpicos de Verão realizaram-se em Berlim. O Comitê Olímpico Internacional COI tinha decidido anteriormente escolher Berlim como sede. Na altura, o partido nazi de Hitler ainda não estava no poder e opunha-se aos Jogos Olímpicos, declarando que eram truques de judeus e pacifistas e que atletas alemães competirem com negros prejudicava a dignidade da raça germânica. Após a tomada de poder por Hitler, a situação política alemã mudou drasticamente. Dada a situação política na Alemanha na altura, o COI discutiu se os jogos deveriam continuar a ser realizados em Berlim e criou uma comissão de inquérito para visitar a Alemanha. Após os nazis subirem ao poder, a sua atitude em relação aos Jogos Olímpicos mudou radicalmente, com o objetivo de usar o evento para cobrir a Alemanha com um véu de paz. Usaram toneladas de material de propaganda sobre a prosperidade da Alemanha. Gastaram somas enormes para construir um estádio com capacidade para 100 mil pessoas, bem como piscinas, ginásios, campos de basquetebol, etc. E construíram uma aldeia olímpica mais luxuosa do que a dos Jogos de Los Angeles. Na cerimônia de abertura, Hitler compareceu como um mensageiro da paz, transmitindo uma falsa boa vontade ao mundo. Todo o recinto estava coberto de bandeiras nazis. O público alemão gritava slogans nazis em uníssono, numa cena grandiosa, mas com fortes conotações políticas. Segundo as memórias de Willy Daume, presidente do Comitê Olímpico Alemão, ele lembraria para sempre que, na grande festa de celebração realizada na chancelaria do Reich, Hitler disse que os futuros Jogos Olímpicos seriam realizados em Tóquio e que usariam dirigíveis para enviar milhares de espectadores alemães para apoiar e que depois disso os Jogos Olímpicos seriam realizados eternamente em Berlim. Apesar da propaganda nazi sobre a superioridade racial germânica, o atleta negro-americano Jesse Owens tornou-se a maior estrela dos Jogos de Berlim, conquistando 4 medalhas de ouro e destruindo com a sua performance as teorias racistas nazis. A vitória de Owens deixou Hitler muito embaraçado, chegando este a recusar-se a entregar o prêmio a Owens. Os Jogos Olímpicos de Berlim foram o evento desportivo mais politizado da história. Não só se tornaram uma ferramenta de propaganda nazi, como também forneceram um palco para disfarçar a tirania nos planos de expansão da Alemanha. A passividade e a política de apaziguamento dos países ocidentais permitiram que Hitler, após demonstrar a sua força, caminhasse cada vez mais desenfreadamente para o abismo da guerra. Mais tarde, a Alemanha e o Japão assinaram o Pacto Anticomintern. A Itália aderiu a este acordo. E os 3 países formaram oficialmente o bloco fascista. Estabelecendo formalmente o eixo, Hitler livrou-se finalmente das restrições do Tratado de Versalhes e do isolamento diplomático. Assim, Hitler convocou o ministro da Defesa, os comandantes das 3 Forças Armadas e o ministro dos Negócios Estrangeiros, entre outros chefes, anunciando-lhes que resolveria o problema do espaço vital da Alemanha dentro de alguns anos, ocupando o espaço habitacional e as bases de matérias-primas diretamente adjacentes à Alemanha. Sendo a conquista da Áustria e da Tchecoslováquia o seu primeiro objetivo, nesta altura, a força militar da Alemanha já tinha uma escala considerável e a situação econômica tinha melhorado ainda mais. Pelo que Hitler sentiu que tinha capital suficiente e começou a pôr o seu plano em prática. O Anschluss, a anexação da Áustria,
foi um passo importante para Hitler promover o conceito de unidade nacional alemã e realizar o plano de expansão territorial. A anexação da Áustria pela Alemanha não só quebrou as restrições do Tratado de Versalhes, como também lançou as bases para a maior ambição de Hitler expandir o espaço vital da Alemanha. A Alemanha do século XIX estava dividida em muitos pequenos estados, e a Áustria, como membro importante da esfera cultural germânica, disputava com a Prússia a liderança da unificação alemã. A Prússia era considerada a antecessora legítima do Império Alemão Unificado e o ancestral direto da atual República Federal da Alemanha. Este conceito de Grande Alemanha foi arquivado devido à Guerra Austro-Prussiana, e a unificação alemã foi finalmente realizada sob a liderança da Prússia, sendo a Áustria excluída do Império Alemão. Após a Primeira Guerra Mundial e a dissolução do Império Austro-Húngaro, a Áustria tornou-se uma pequena república. Muitos austríacos desejavam a fusão com a Alemanha, vendo-a como um caminho para escapar às dificuldades econômicas e ressurgir. No entanto, o Tratado de Versalhes e o Tratado de Saint-Germain proibiam expressamente a unificação da Áustria com a Alemanha para impedir o reerguimento alemão. Hitler aproveitou este sentimento histórico para estabelecer a base política e de identidade nacional para a expansão posterior. Hitler convidou o chanceler austríaco Kurt von Schuschnigg para uma reunião. Ameaçando com o uso da força, exigiu que o governo austríaco libertasse os membros do Partido Nazi, acabasse com a proibição do Partido Nazi na Áustria, libertasse os nazis presos e exigiu a participação nazi no governo, nomeando o líder do Partido Nazi austríaco como membro do gabinete. Schuschnigg foi forçado a aceitar estas condições. Mas após regressar ao país, tentou resistir à agressão alemã através de um referendo, planeou definir a idade de voto acima de um limite elevado para reduzir o voto dos jovens que apoiavam os nazis. Hitler ficou extremamente insatisfeito com a decisão do referendo, declarando-o uma fraude e recusando-se a reconhecer o resultado. Hitler emitiu um ultimato exigindo a demissão imediata de Schuschnigg, caso contrário tomaria medidas militares. Schuschnigg pediu ajuda ao Reino Unido e à França, mas ambos os países optaram por não intervir. Schuschnigg foi forçado a demitir-se. As tropas alemãs entraram na Áustria sem encontrar qualquer resistência. Entraram em Viena e foram recebidas por muitos residentes austríacos. Hitler discursou na Heldenplatz, Praça dos Heróis, em Viena, anunciando que a Áustria se tornara oficialmente parte da Alemanha. O Anschluss quebrou as restrições do Tratado de Versalhes e a Alemanha realizou a sua primeira expansão territorial, demonstrando que Hitler começara a desafiar abertamente a ordem do pós-guerra, enquanto a política de apaziguamento do Reino Unido e da França tornava Hitler cada vez mais audaz. Após a fusão, a Áustria foi rapidamente nazificada. O Anschluss ameaçou diretamente a segurança de países vizinhos, como a Checoslováquia, e agravou a tensão na Europa. O próximo objetivo de Hitler, a região dos Sudetas, estava iminente. Após anexar a Áustria, Hitler planeou atacar a Checoslováquia. A Checoslováquia, situada no centro da Europa, tinha não só uma localização estratégica muito importante, como também uma indústria militar desenvolvida e ricos recursos minerais. A Tchecoslováquia era um país multiétnico, onde viviam milhões de pessoas de etnia alemã, a maioria na região dos Sudetas. A Alemanha nazi elaborou um plano de invasão com o nome de Código Plano Verde. Após a anexação da Áustria, a Alemanha nazi apontou a agressão para a Checoslováquia, tentando, sob o pretexto de apoiar a autodeterminação nacional, concentrar tropas na fronteira germano-checa e ameaçar com a guerra. Face a este comportamento de Hitler, o Reino Unido e a França, além de protestos verbais, não tomaram quaisquer medidas significativas. Hitler, visando a psicologia do Reino Unido e da França de não quererem assumir o risco de guerra, através do infame Acordo de Munique, ocupou todo o território da Checoslováquia sem derramar sangue.
O Acordo de Munique foi um tratado assinado pelos chefes de Estado do Reino Unido, França, Alemanha nazi e Itália na Conferência de Munique. Para evitar a eclosão da guerra, o Reino Unido e a França sacrificaram os interesses da Tchecoslováquia, cedendo a região dos Sudetas à Alemanha nazi. Para a Alemanha, o Acordo de Munique não só aumentou a sua força econômica e militar, como também consolidou a posição política interna de Hitler, criando a imagem de que o Führer é um conquistador e um herói, aumentando grandemente o poder ditatorial e o prestígio pessoal de Hitler. A assinatura do Acordo de Munique marcou o auge da política de apaziguamento anglo-francesa e causou um duro golpe aos próprios britânicos e franceses. O Reino Unido traiu o que chamava de um país distante e a França abandonou seu aliado. Nessa altura, os pequenos e médios países europeus que dependiam do Reino Unido e da França acentuaram os seus sinais de afastamento. Subsequentemente, o sistema de alianças da França desmoronou-se completamente e a sua posição no continente europeu foi profundamente abalada, criando condições para a ofensiva de Hitler. Hitler percebeu a fraqueza do Reino Unido e da França e passou a agir ainda mais desenfreadamente no continente europeu. A União Soviética, vendo a falta de sinceridade do Reino Unido e da França nas negociações consigo e a continuação da política de apaziguamento que tentava desviar o problema para leste, decidiu proteger a sua segurança e interesses. Stalin decidiu abandonar a confrontação conjunta com o Reino Unido e a França contra a Alemanha nazi e, em vez disso, manter uma relação amigável superficial com a Alemanha nazi, para ganhar tempo e espaço para lidar com possíveis ações militares futuras da Alemanha. Por outro lado, para executar o Plano Branco de ataque à Polônia e evitar que a invasão da Polônia envolvesse a União Soviética na guerra, levando a Alemanha a combater em duas frentes. Hitler assinou o Pacto de Não Agressão Molotov-Ribbentrop com Stalin, conspirando com a União Soviética para partilhar a Europa de Leste. Hitler anunciou à Alemanha que o país tinha sido invadido pela Polônia e fora forçado a contra-atacar. Subsequentemente, o Reino Unido e a França foram forçados a declarar guerra à Alemanha, e a Segunda Guerra Mundial eclodiu totalmente. No período que se seguiu, Hitler varreria toda a Europa Ocidental.